Luiz Henrique, eu estava numa padaria, eu sou meio enlouquecido por padaria, né? E aí eu me dei conta ali que tinham dois clientes, dois torcedores do Grêmio. E eles estavam batendo papos. E um deles disse para o outro assim: pô, fulano, tu viste o nosso técnico, falando do Renato, tu viste o nosso técnico? Chegou e não falou nada. E aquilo me despertou, me chamou a atenção. O torcedor do Grêmio, ele estava numa curiosidade e numa espera de alguma coisa que o Renato dissesse depois de não ter falado nada logo após o Grenal, né? Porque o torcedor ele não digeriu ainda a derrota no Clássico, né? O torcedor do Grêmio, até pelo retrospecto do próprio Grêmio em Grenais, que era muito vitorioso, no momento em que o Grêmio perde, o técnico, o torcedor quer uma explicação, né? Sim. E o técnico simplesmente não deu, né? Pois é. Eu acho até que a gente pode falar em cima de uma expressão que é muito conhecida, mas que nesse caso do Renato ainda não foi usada. Logo depois da gente te mandar esse recado aqui, o nosso tradicional recado para a nossa audiência. Boa. Se inscreva no canal. Perfeito. Ative as notificações, dê seu like. É muito importante que o YouTube perceba, olha, esse vídeo está com bastante likes, porque o YouTube coloca o vídeo nas suas páginas iniciais e chega para mais gente. Então, a inscrição, quer fazer a contagem, o pessoal se inscrever? Vamos lá, fácil. Conta até 5, quando você tiver chegado no 5, certamente a pessoa se inscreveu já. Tá, então tá. É isso, né? Vou começar então. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo de sobra para inscrição, para ativação das notificações. Dá teu recado agora, Silvio. E para mandar a sua opinião, seu comentário, em cima do que a gente está falando, né? Porque realmente, depois desse papo que eu vi na padaria, o torcedor do Grêmio está, acima de tudo, frustrado com o Renato. Muitos estão irritados ainda, em função do Grenal, e a frustração é enorme. Então fiquei pensando, o Renato não fala, o Renato não falou depois do Grenal, o Renato não falou agora que retornou. O Renato se impôs uma verdadeira lei do silêncio, Luiz Henrique. E como ele manda lá dentro, né? Ele se impôs uma lei do silêncio e pelo jeito impôs a lei do silêncio para toda a direção também, né? Sim. Que apenas fez um abano para os jornalistas, tá tudo bem, bola ao centro. Ou seja, não houve uma manifestação e até se desconfia que nem aquela advertência interna foi feita ao Renato. Eu também acho que ali, como a gente falou num último vídeo aqui sobre esta questão, ali houve o acerto. Eu só achei que eles iriam falar, tá tudo bem, esse tipo de coisa, mas não falaram. Então, Renato, tu tens razão. Se impôs uma lei do silêncio e essa mesma lei do silêncio, ele impôs a direção do Grêmio nesse momento. Sim, as pessoas estabelecem as mais variadas comparações nessas horas, mas partindo da seguinte premissa: o Renato é um funcionário do Grêmio. Sim. Aí as pessoas pegam outros funcionários do Grêmio que cometeram atos de indisciplina. O mais recente deles, o Paulo Calef, inclusive. O Paulo Calef não era funcionário, sim, mas era subordinado ao presidente. Quando o Calef deu uma entrevista todo atrapalhado, ele foi punido. Sim. Foi mandado embora. Quando o goleiro Adriel pisou na bola, foi advertido, foi mandado embora. Ninguém quer mandar o Renato embora. A gente só quer colocar o Renato na condição de funcionário também e pelo menos uma repreensão ele ter por parte da direção, né? Não sei se teve, acho que não teve, e o Renato segue sendo muito forte. E o Grêmio, de algum modo, segue sendo refém do Renato. Agora, tem uma questão, Luiz Henrique, o que vem pela frente. Sim. O campeonato, no meio da semana, o Grêmio retoma, diante do Atlético Paranaense. E aí, se o torcedor ainda não ouviu o Renato e está frustrado por causa disso, o torcedor, ao menos, está esperando uma resposta dentro de campo depois do Grenal. Claro. A questão é, dará essa resposta? E aí a gente pode avançar um pouquinho no seguinte aspecto: que meio campo o Renato vai escalar para enfrentar o Atlético Paranaense, sendo que praticamente não tem jogadores à disposição para esse setor. Não há volantes, né? Não há volantes agora. Esse é o maior desafio, né, certamente, que ele tem pela frente aí nesse ano. Dá até para especificar, né? O Vilhaçante está sendo preservado, inclusive, da própria seleção paraguaia, né? O Carbajo, dores pubianas, né? Ronald convocado. Mila machucado, só volta no ano que vem. Não há um volante no grupo, verdade. Tem um segundo que é o PP. A rigor é isso. Perfeito. Vai ter que haver uma improvisação de um zagueiro. Porque o Vilhaçante está na seleção paraguaia, mas não se sabe se o Vilhaçante vai ter condição de jogar na quarta-feira, um dia depois de um jogo pelas eliminatórias. Alguém vai ter que ser improvisado. Um zagueiro, possivelmente, vai ter que ser improvisado contra um time que é muito bom, né? É verdade. Então é o seguinte: se o Renato junta
a sua lei do silêncio um resultado negativo, o torcedor vai se manifestar fortemente, não há dúvida nenhuma. Até porque já está se manifestando, né? Já. Nosso vídeo anterior aí, nós observamos uma reação muito negativa dos torcedores Sim. em relação ao Renato. Não é? Muita gente entendendo que ele não é ou não será o técnico indicado para 2024. Muito bem. Então, Luiz Henrique, o Renato se impôs uma lei do silêncio e estendeu essa lei do silêncio para a direção do Grêmio. Exatamente. Que acatou, né? Que acatou. Está cumprindo a lei, Renato. Muito bem. Lei Renato, tá boa. Valeu então. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.